Espero que todo mundo esteja bem. A gente, né, fez o primeiro webinário há mais ou menos um mês e meio atrás. A gente já tinha como expectativa, né, fazer esse novo webinário agora. E acho que vale dizer, antes da gente iniciar, que a gravação desse webinário por nós aqui da CEDU tem como fim exclusivo esse vídeo ser disponibilizado para vocês, cursistas, lá na plataforma. Então, hoje a gente vai receber convidadas, né, aqui para estar dialogando junto com a gente, mas que não é permitido a reprodução do material que está sendo exposto aqui, né? A gente tem um termo junto do DPO aqui da Secretaria em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu peço a vocês que não reproduzam esse material que nós vamos trabalhar aqui hoje. De toda maneira, acho que ainda tem algum pessoal chegando. Não sei se todo mundo conseguiu estar presente no primeiro webinário, então vou me apresentar novamente. Eu sou Priscila, sou psicóloga, estou como coordenadora da APOI aqui na CEDU Central. Essa formação inicial, né, dos técnicos APOI, ela foi ofertada ano passado, e este ano a gente teve o ingresso de 14 novos técnicos no APOI, e a gente entendeu que fazia sentido atualizar essa formação e também abrir para os profissionais de psicologia e serviço social dos municípios. A gente sabe aí, com a publicação da Lei 3.935, que a gente tem um movimento, né, da inserção do psicólogo e da assistente social na educação. E eu acho que a gente precisa aprender juntos sobre esse trabalho que, querendo ou não, ainda é novo para a gente na prática. Falando especificamente do webinário de hoje, o nosso terceiro módulo do curso é sobre as referências técnicas de atuação do psicólogo na educação básica e o subsídio de atuação do assistente social na educação. Se vocês observarem na plataforma, no módulo 3, tem um webinário que a gente gravou ano passado, com a presença de conselheiros, tanto do CRP quanto do CRES, falando dessa atuação. Então, esse material que já está na plataforma, ele é obrigatório do curso, recomendo que todo mundo assista, mas a gente quis fazer um novo webinário convidando também, né, novamente, os conselheiros dos conselhos aí das nossas categorias. Infelizmente, o CRES não conseguiu estar presente com a gente hoje, teve um conflito de agenda, então nós vamos ter a conselheira do CRP. E qual que vai ser a temática, qual que é o objetivo do nosso webinário hoje? Tanto as referências técnicas quanto os subsídios, né, de atuação trazem para a gente a necessidade da gente refletir sobre a diversidade que aparece no espaço escolar. Seja a diversidade de gênero, a diversidade sexual, a diversidade racial, a diversidade religiosa. E antes de começar, eu estava pensando aqui que quando a gente escuta falar de diversidade, eu não sei se a gente se inclui. Eu acho que quando a gente pensa em diversidade, a gente pensa assim, os diversos. Talvez, mas a gente faz parte dessa diversidade. Então, a diversidade no espaço escolar, ela não tem que ser reconhecida como um tema à parte. Então, talvez, né, a gente que não está dentro de uma minoria, seja ela racial, ou de orientação sexual, ou de identidade de gênero, a gente tem que fazer essa reflexão, que ainda assim a gente faz parte dessa diversidade. Então, a escola é diversa por si só. Então, quando a gente debate o tema das questões raciais, das questões de gênero, e aí eu acho que também vale fazer uma ressalva aqui, que quando a gente fala de gênero, a gente acha que a gente está falando das questões das identidades de gênero diferente das heteronormativas, né, como o gênero feminino e o masculino. Mas quando a gente fala de gênero, a gente também está falando dessa binariedade, porque estudar gênero quer dizer também estudar sobre como o feminino se coloca na sociedade, o masculino, o quanto isso reflete na aprendizagem, a própria questão do machismo, a própria questão de destituir a mulher ou não perceber a mulher em alguns espaços. Então, isso tudo é estudar sobre gênero, e não apenas a diversidade de gênero que envolve as questões trans ou não binárias, que tem sido mais comum a gente falar sobre hoje. Então,
A gente precisa falar de diversidade na escola, porque a escola é um espaço diverso, e a gente vai estar lá ajudando a escola a compreender como que ela acolhe essa diversidade. O padrão, ele é uma coisa mais ideológica do que real. Cada um tem a sua subjetividade. Então, a gente é mesmo diverso. Então, a escola precisa estar preparada para acolher esse diverso. E a gente, enquanto assistente social e psicólogo da educação, estamos aqui para ampliar o olhar da escola nesse sentido. E aí vale dizer que ampliar o olhar da escola não é julgar a escola, porque a gente, enquanto sociedade, foi construída em cima de um racismo estrutural, de um patriarcado que limita os espaços, né, as subjetividades, todas as questões de homofobia. Então, a gente vive numa sociedade que rejeita o que é diferente, como se, na verdade, todos nós não fôssemos diferentes entre nós, né? Então, acho que vale essa reflexão de trabalhar lado a lado com a escola, nessa construção desse olhar mais ampliado. E aí eu tinha convidado os conselheiros do Conselho Regional de Serviço Social para falar um pouquinho para a gente sobre a diversidade racial e como que o serviço social na educação atua a partir dessa perspectiva. Como, infelizmente, eles não conseguiram estar com a gente, antes de eu convidar as conselheiras do CRP para falar da temática da diversidade de gênero e as questões LGBTQIA+, eu queria compartilhar um vídeo com vocês que eu identifiquei para a gente refletir sobre essa questão do racismo nas escolas. Aqui na secretaria, a gente tem uma gerência que trabalha com essa especificidade, a gente tem como âncora na secretaria uma política de gestão para a equidade racial. A gente tem, a nível nacional, a Lei 10.639, que estabelece as diretrizes, né, que a gente precisa incluir no currículo oficial da rede a obrigatoriedade da temática da história e da cultura afro-brasileira. Então, a gente que está chegando na educação agora precisa se apropriar dessas legislações. Tudo tranquilo aí, qualquer coisa vocês podem ir comentando no chat. A Mislene está aqui comigo, ela vai me ajudar a observar o chat. E eu vou compartilhar o vídeo com vocês agora, para a gente ter essa reflexão, essa provocação acerca do racismo na escola e como isso afeta a aprendizagem. Provoca na criança. Não tem André Luiz, Orixá, Jesus Cristo, Bezerra de Menezes, não tem ninguém que vai mudar essa lógica. Porque o racismo é uma violência que ele não vai sair da sua cabeça. Na questão da educação, eu fico pensando assim, como que os rituais pedagógicos fortalecem o racismo. O movimento negro já denuncia isso desde 1930, desde 1940, centenário da abolição, 88. Nós fomos ao MEC dizendo que a gente precisava de mudar a escola. Então, eu acho importante trazer a história para a gente lembrar que o movimento negro sempre foi um sujeito político ativo. E a gente entregou esse protocolo para o MEC falando é preciso discutir, porque a gente já entendia que rendimento escolar tem a ver com afetividade. Não discute DEB sem discutir racismo. Não discute avanço educacional sem trabalhar a autoestima da criança negra. O racismo está ligado diretamente ao processo de ensino-aprendizagem. Não é à toa que todos os projetos de turmas aceleradas, ou dificuldade de aprendizagem, ou turmas com um número mais atrasado, quando as pessoas colocam essa turma mais desenvolvida, essa aqui é pior, as crianças negras estão em todas as turmas consideradas piores. Nós somos geneticamente capacitados, como qualquer outra pessoa branca. Se o projeto Genoma já disse isso, a ciência já legitimou isso, por que é que a gente está congelado naquele lugar do não saber? É porque a professora negra que não encosta na mão da criança negra está fazendo com que ela se retraia e ela tenha vergonha da sua identidade. É porque o professor negro que chega na sala de aula e já tem o destino traçado de onde é até onde essa criança negra vai chegar, ele está contribuindo para o desenvolvimento desse menino. Não tem condições essa pessoa querer avançar, deixando ele sempre calado, amuado, invisível
não fala da cultura, porque o menino negro, que é de candomblé, que não pode vestir a roupa branca dentro da escola, porque sabe que vai ser retaliado, e que a gente tem vergonha de pegar o livro de história na 5ª série e ver a nossa história, que começa os escravos. Ninguém fala dos reis, das rainhas, da resistência. Se todo modelo que a escola traz é negativo, como é que a gente vai ter rendimento escolar, gente? Se eu trabalho o dia inteiro, vou estudar só de noite em escola pública, lá longe, onde eu moro na periferia, como é que eu vou chegar igual e ter o mesmo rendimento? Eu lanço um livro falando exatamente sobre isso, Bullying Não, Isso é Racismo? Negras em Confidências, relato de mulheres negras que sofreram violência no ensino fundamental. O bullying te descaracteriza, mas o racismo te desumaniza. E o curioso é que eu tenho escritoras no meu livro de 70 anos que conta a história aos 6 anos de idade. Quando eu tinha 6 anos, o Paulo José da Silva, ela sabe o nome do agressor, ela sabe a época que foi, ela sabe a situação que aconteceu, porque o racismo é uma violência que ele não vai sair da sua cabeça. Então a gente pega relatos como esse e vai dizer para o professor, preste atenção, porque a sua atitude é um ritual pedagógico que fortalece o racismo, o silêncio curricular e por aí vai. Então a Lei 10.609 foi um avanço, mas eu acho que o movimento negro teve uma grande sacada. Se nós formos, para o povo negro, proibido de frequentar a escola pública, uma época da história do Brasil, a gente volta para dentro da escola para ensinar o professor a trabalhar a questão racial na escola. Porque a nossa entrada na escola não podia ser uma entrada impositiva. Então a gente começou a trabalhar a identidade dos professores. Antes de fazer o trabalho com os alunos, a gente trabalha a identidade dos professores. Vem cá, vamos sentar aqui. Porque essa é a armadilha que o racismo negou. Então, seu pai é preto, a sua mãe é branca, você pode ser branco se seu pai é preto? Como que é isso? Vamos ver quem que nós somos? Nós estamos falando de quem mesmo? Então, trabalhar a identidade do professor, eu costumo dizer que professor que olha para o espelho e não acha sua cara preta legal, não vai trabalhar 10.639. Eu digo sempre aos professores, se você não dá conta de trabalhar a questão racial na escola, se você não dá conta de entender sua identidade racial, saia da escola. Porque o estrago que o racismo provoca na criança, não tem André Luiz, Orixá, Jesus Cristo, Bezerra de Menezes, não tem ninguém que vai mudar essa lógica, porque são situações aparentemente sutis, mas extremamente eficazes para deformar a gente pro resto da vida. Eu acho que a educação para a gente passa por aí, não é só a educação formal, a educação para a cultura negra não é nem a escola, não é nem o pós-doutorado. Para nós, a pessoa mais sábia é a pessoa mais velha, que já aprendeu com a vida. Por isso que a gente fala que quando morre um negro, um velho, um idoso negro, é como se tivesse queimado uma biblioteca inteira pela sua sabedoria, pela sua experiência e pelas formas que vão ensinando a gente a se educar, a respeitar os mais velhos, a falar mais baixo, a pedir bênção, a reverenciar outros valores que a escola não vai conseguir. E a gente ainda precisa da escola, mas a gente tem outras formas de educação que eu acho que são muito mais eficazes, que garantem a gente. Então, eu acho que a escola tem muito que aprender com o movimento social negro. Bom, gente, eu acho que é importante, né, a gente refletir sobre esse vídeo. Quis deixar ele aqui como uma provocação para a gente. Eu sempre costumo dizer que a gente está chegando na escola e a gente precisa conhecer a realidade daquela escola. Então, antes da gente chegar dizendo sobre o que a gente tem conhecimento dentro da psicologia, dentro do serviço social, a gente tem que conhecer as diversidades que aparecem naquela escola, como que são esses estudantes, como que são esses profissionais, antes da gente pensar alguma intervenção. E considerando que a gente tem mais um tempinho, tem um outro vídeo que eu acho que faz sentido também compartilhar com vocês, nessa perspectiva ainda da temática da educação, e aí esse vídeo já traz um ponto mais relacionado à questão da educação superior e do mercado de trabalho, mas que eu acho que é muito importante a gente, enquanto profissionais da educação básica, ter ciência dessa visão para entender que o fato da gente ter bem menos pessoas negras ocupando cargos de poder, isso tudo é consequência de um racismo estrutural e da forma que foi fornecido o acesso à aprendizagem para esses alunos lá na educação básica.
Então, para a gente compreender a grandiosidade da nossa responsabilidade hoje, enquanto profissionais da educação, de que, né, como uma das matérias que trouxe aí no vídeo, né, que a escola precisa ser um espaço de representatividade para o povo negro e de acolhimento, porque isso vai determinar necessariamente os lugares que essas pessoas vão ocupar na sua vida adulta, tanto na questão profissional, e como que vai estar a saúde mental dessas pessoas nesse ponto. Então, eu vou compartilhar mais um videozinho pequeno com vocês, só um minutinho. Eu sou a única neta da minha avó a ter formado, ter feito ensino superior com cotas. Tenho muito orgulho de ser cotista. Nós temos uma população no Brasil hoje, segundo os últimos dados do IBGE, formada por 54% de pessoas negras, consideradas aqui pretas e pardas. Então, basta olharmos para a cara das instituições, das empresas privadas, dos mais diferentes setores, tanto econômicos em âmbito privado, quanto também na atividade pública, nós vamos ver que esta mesma proporção ela não existe. E além de não existir, nós observamos um outro fenômeno, que é a quantidade muito grande de pessoas negras em outras atividades, né, historicamente também direcionadas à população negra, como, por exemplo, no serviço doméstico, na construção civil, e em setores onde, obviamente, é muito importante o trabalho, a participação, né, das pessoas nessas atividades, mas nada justifica que o segmento, né, da população negra esteja presente apenas num determinado tipo de função, onde normalmente não se exige um nível maior de conhecimento técnico, formação em diferentes áreas do conhecimento, né? E isso ocorre em razão de todo esse processo dos direitos que foram negados, da falta de acesso. Se nós tratássemos efetivamente de reparação histórica por tudo que aconteceu, tudo que foi feito, toda a opressão que o povo negro vivenciou no Brasil, nós iríamos ainda muito além, inclusive, das ações afirmativas através das cotas raciais, porque há diferentes formas de ações afirmativas. Essa é uma delas. A política de cotas não é para, porque vai facilitar a entrada do negro. Não, não é facilitar porque a prova é a mesma. Não há diferenciação. Não tem uma prova mais fácil para o negro. O que acontece é que o número de negros, eu considero que seja sempre menor do que o número de brancos. As oportunidades que o branco teve, o negro não teve. Então, você fazer justiça também é você tratar os desiguais de forma diferente. Ou seja, fazer com que o negro concorra com o outro negro, porque a educação que o negro teve dentro de uma escola pública, ela é diferente daquele branco que estudou numa escola privada. Então, eles devem concorrer entre eles e nós concorrermos, né, também entre nós, para que possamos ocupar os cargos, até que chega um momento que o negro ele não vai mais precisar da cota, ele não vai mais precisar estar subindo em palanque, falando, não, porque os nossos jovens hoje, eles, eu vejo pelos meninos que eu tenho em casa, eles não têm mais o preconceito como os nossos pais e avós, como os pais e avós dos brancos, né? Então, eu creio que a educação e a política de cota vai igualar, sim, negros e brancos num futuro aí que não sabemos ainda quando, mas temos ainda muito que caminhar. Eu sou a única neta da minha avó a ter formado, ter feito ensino superior com cotas. Tenho muito orgulho de ser cotista. Nós representamos a vitória de muitas gerações que nos antecederam e que sagazmente sacaram que para a gente conseguir virar o jogo precisava ter acesso à educação. O movimento negro unificado lá na década de 60 já batia na tecla que só com a educação a gente conseguiria. Abdias do Nascimento na década de 30 estava dizendo que se a gente não tivesse
uma intelectualidade negra que dissesse sobre nós, sobre a nossa vida, sobre os nossos corpos, que produzisse saber, conhecimento. Também na academia a gente não ia conseguir colocar o dedo na ferida, né? Nós precisamos também avançar para que essas ações afirmativas elas aconteçam também nas empresas, para que possibilite que esse jovem que ingressou na universidade, que conseguiu concluir o ensino superior, que ele continue também avançando, né, nos estudos, nas pós-graduação, programas de mestrado e doutorado, e também consiga acessar estes postos mais elevados dentro das empresas, para que os trabalhadores e trabalhadoras negras que ingressem também possam ascender profissionalmente, né, como qualquer outro quadro capacitado e que ali esteja no âmbito daquela empresa. No Fórum da Zona Sul, eu posso contar nos dedos quantas pessoas tem. São 20 varas, cada vara com cerca de 10 servidores, né? E na minha vara, por exemplo, só eu. A vara ao lado tem mais uma. Então, quer dizer, dentro do nosso ambiente, a gente também não tem essa representatividade. Se você precisar, por exemplo, de um assistente de juiz, alguém para ocupar algum cargo, né? Onde estão essas pessoas? Onde está a comunidade negra para também ser incluída, inserida ali dentro daqueles cargos que normalmente os servidores de pele clara ou os brancos, né? Eles enviam os ofícios e fazem filas, se candidatando, né? Onde estão os negros? Ou eles ou não têm, ou então eles se sentem intimidados, tímidos ainda, né? Ou não se sentem à vontade para comparecer e dizer, não, olha, eu estou me colocando à disposição. Então nós temos que ultrapassar, eu acho que é essa barreira da conscientização. Conscientização não só do dono da empresa, mas também a conscientização daquele que contrata. Porque aquele que contrata, ele está frente a frente com você, com os candidatos. Ele sabe que você é bom, só que você é negro. Mas se ele tiver a educação, se ele tiver a orientação e a conscientização necessária, você vai conseguir. Em alguma das empresas, em alguns dos certames, você vai conseguir sim obter o seu lugar. Saiu aí? Bom, gente, eu queria deixar para vocês, né, esses 2 vídeos de reflexão, de provocação, sobre a importância do nosso trabalho antirracista na educação básica, que isso vai refletir mesmo na trajetória e no acesso desses estudantes. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando as demandas chegam da escola, para a gente perceber o quanto ela está chegando numa perspectiva de preconceito, de estigmatização, e a gente, num trabalho horizontal, conseguir, né, dialogar com a escola, fazer a escola refletir e perceber se o que ela está trazendo de queixa, que muitas vezes individualiza, né, mesmo o estudante, ela não está referenciada por algum tipo de conceito. Como eu tinha comentado com vocês, né, acho que tem alguém com o microfone aberto. Como eu tinha comentado com vocês, deixa eu ver se eu consigo desligar. Consegui. Como eu tinha comentado com vocês, né, esse webinário a gente se propõe a falar um pouco das diversidades que aparecem no espaço escolar, apesar que me incomoda um pouco trazer nessa perspectiva, porque a escola é diversa, a sociedade é diversa. Porém, a gente foi condicionado a uma negação dessa diversidade, né? Trouxe um pouco dessa introdução da diversidade racial e convidei a Marina Bernabé, conselheira aqui do CRP 16, para falar um pouquinho para a gente sobre as questões de gênero e diversidade sexual. Ela faz parte, né, do Comitê de Gênero e Diversidade Sexual do Conselho, e vale fazer essa reflexão também, que quando a gente fala de gênero, a gente acha que a gente está falando das questões, necessariamente, das questões LGBTQIA+. Mas não, as questões de gênero na escola passa pelo feminino, pelo masculino, pelo patriarcado, pelo machismo, pela forma como o saber é direcionado. As mulheres, né, podem aprender e se desenvolver em tal matéria e os homens em outra. Então, é um tema muito amplo que a gente não vai conseguir discutir aqui,
mas que acho que a gente pode introduzir essa reflexão, essa provocação, e por isso eu convidei a Marina, acho que Marina já está aí, né? Vou deixar você se apresentar, Marina, então, e passo a palavra. Podem ficar à vontade para fazer comentários aí no chat. Reforço que a gente está gravando esse momento para disponibilizar na plataforma do Cefop, porém, a gente não tem autorização para reproduzir esse momento aqui em outros locais. Então, peço que vocês respeitem, né, esse momento e essa orientação aqui da Secretaria. Marina. Pessoal, bom dia. É até estranho, né? Essa coisa online ainda, a gente fala bom dia, normalmente tem aquela resposta. Então, bom dia. A Laide, Priscila, Amanda, Yanê, Sandra, Solange, Débora, Mislene, Renata, Gabriela, Ana Maria, Ana Cláudia, Rosângela, Weverton, Caroline, muitos nomes aqui, Josiane, Josiele, Uzer, Fabiola, Ana Paula, Poliana, ainda mais somos em 41 pessoas, né? Eu acho que é sempre, toda atividade é bom que a gente se presente e fale um pouco. Eu acho que antes de... Agradeço, obviamente, agradeço em nome da PO, em nome da Priscila, em nome da CEDU. Vou me apresentar, mas antes de me apresentar, aproveitando o gancho, o Sistema Conselhos de Psicologia, ele também faz, além das as resoluções, né, que falam, por exemplo, o que o psicólogo deve e o que não deve fazer, eu vou falar as relacionadas a gênero e sexualidade, mas como vocês falaram das questões raciais aqui, é pertinente ressaltar que, desde o ano de 2002, a resolução 018 de 2002 fala sobre a importância e o quanto que é crucial que psicólogas e psicólogos em todo o país se posicionem contra o racismo, né? Racismo é sofrimento psíquico. Então, para além eu vou até compartilhar aqui no chat, o Conselho Federal de Psicologia já fez mais de uma campanha, fez uma campanha em 2018, Racismo é Violência, fez uma campanha em 2020, até vou ver aqui, Racismo é coisa da minha cabeça ou da sua, né? Numa clara provocação de que muitas vezes quando uma pessoa fala sobre um ato se questiona, né? Será que se questiona sempre quando alguém indaga e afirma, olha, teve um ato racista, então é da cabeça de quem, né? Enfim, então tem também uma referência técnica realizada pelo CREPOP Nacional, que é o Centro de Referência em Políticas Públicas, que faz um levantamento de pessoas que trabalham na temática, faz um material, de certa forma, introdutório, mas muito vasto e muito rico. Eu vou disponibilizar aqui no chat, também vou mandar para a Priscila, porque, assim, por mais que eu vá falar sobre gênero e sexualidade, me reconheça enquanto sou uma mulher branca, mas o combate ao racismo é prerrogativa de todo e qualquer profissional da psicologia. Então, a gente não dá para se furtar disso, e existe desde resolução dizendo que a gente deve, até orientação técnica dizendo como a gente trabalha se a gente não sabe, né? Um caderno de referência que é excelente esse material, e campanhas, inclusive o CFP disponibilizou, tem curso para as pessoas que se interessarem. Então, assim, para a categoria da psicologia, obviamente que não se restringe à psicologia, eu estou falando aqui, né? Eu acho que a qualquer pessoa isso é interessante. E eu vou botar... Posso, Priscila, aproveitar e já botar aqui no chat os links? Claro, fica à vontade. Porque, inclusive, essa referência técnica de relações raciais, ela está excelente. Enfim, tem muito material que dentro, né, sendo produzido, né, em termos de campanha, em termos de produção escrita, que vai falar dentro dos CRs também. Então, assim, aí eu acho que eu vou falar agora, então, propriamente da encomenda que veio, né, até mim, assim, mas às vezes vem encomenda, mas a gente vai vendo outras coisas no meio do caminho. Primeira coisa, assim, acho que é muito importante a gente falar desses assuntos, né, na educação, como que eu vi Priscila falando, né? A sociedade é diversa, mas em muitos momentos se tenta negar uma certa ideia de diversidade e se elencar um modo de vida específico, né, e dizer, aquele é o verdadeiro, aquele é o normal, aquele é o saudável.
E eu vou falar um pouco, né, escorrer um pouco sobre, eu dei um título, né, Gênero, Sexualidade e Educação. Eu fiz uma apresentação, porque eu acho que ajuda a gente, é só eu não ficar falando, né, acho que uma apresentação, um slide aqui, mas antes eu vou dizer um pouco do meu percurso também, porque lamentavelmente, os estudos de gênero, estudos sobre sexualidade, principalmente sobre, né, que falam da diversidade sexual, da política LGBTI+, que abarcam essa população, são constantemente colocados e relegados num lugar como se fosse uma questão privada, pessoal e íntima, como se viesse da opinião de alguém, como se isso não fosse com base em estudos, pesquisas, enfim, sistematizados, que ocorrem não somente no Brasil como no mundo. Não vem só da área da psicologia, a gente vem somente da área da antropologia, ciências sociais, os campos da educação, pedagogia, né? Todas as áreas do conhecimento que vêm se debruçando há décadas sobre essas temáticas. E aqui, mais especificamente, sobre gênero e sexualidade. Então, eu sou psicóloga, formada pela UFS, fiz mestrado em psicologia também, na universidade, em que eu discuti minha dissertação, foi sobre gênero, mais especificamente sobre masculinidade. Fiz uma especialização em Belo Horizonte, em que eu discuti sobre homofobia também. Atuo na área clínica, sou psicóloga clínica, também sou há 3 anos, por 3 anos e meio, estou como referência técnica da Gerência Estadual de Políticas de Diversidade Sexual e Gênero, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos também, trabalhando especificamente com esse tema. Presidi o Conselho Estadual LGBT nos anos entre 2019 e 2021. O Espírito Santo ele tem um plano estadual de políticas de diversidade sexual e gênero, de promoção, né, e defesa dessa população. Foi um plano que foi publicado, finalizado no final do ano passado, depois eu disponibilizo também o link. Priscila, se você não tem o arquivo físico, né, o próprio plano, até mostro depois, eu vou. O que é esse plano? Né? Um plano é um planejamento que vem da demanda de 20 anos da população LGBT. Eu vou falando um pouco de mim, acabo falando do assunto, desculpa. Mas então eu estava no conselho, eu coordenei a elaboração desse plano. Coordeno a Comissão de Gênero e Diversidade Sexual do CRP e atualmente estou na vice-presidência do Conselho Regional de Psicologia aqui do Espírito Santo. Então, aí eu vou só botar o slide aqui. Desculpa, eu sei que está gravando, essas coisas são horríveis quando eu coloco que está gravando. Eu sou um pouco, não muito hábil no Zoom. Como é que eu faço? Eu vou para compartilhar algo aqui. Embaixo aí tem compartilhar a tela. Peraí. Acho que dá para ver, tá vendo minha tela aqui? Já está aparecendo gênero, sexualidade e educação, aí colocar no modo de apresentação. Isso. Gente, Foi, Marina. Beleza. Tá passando direitinho. Tá, agora eu deixo de ver vocês estão vendo só minha tela, né? Tá certo assim? Sim. Beleza. Qualquer coisa eu vou pedir assim, até que vocês me interrompam, porque eu estou vendo o slide aqui só, aí eu acabo não vendo vocês nem a expressão, mas por favor, né? Me interrompam, no sentido de falar junto comigo. Então, assim, provocações, assim, né? A gente fala um pouco, o que a gente fala na escola? O que eu falo a gente enquanto sociedade, a gente enquanto profissionais que compõem a comunidade escolar, que estudam, que pesquisam, que atuam. Então, indagações, assim, o que ecoamos e o que silenciamos no cotidiano escolar? O que se torna um problema, uma matriz na educação, né? E quem somos? Aí perguntas, quem somos na escola? Qual o sentido de falar sobre diversidades na escola? Essa foi algumas das provocações que eu pretendo dar conta, assim, né? Sexualidade e gêneros. Pergunta, né? Homofobia existe? Será que eu sou homofóbica? Será que eu sou LGBTfóbica? Como que ocorre isso? Assim? E falar um pouco das resoluções propriamente da psicologia.
Então, acho que sempre tem indagações, assim, né? O que a gente produz e reproduz no ambiente escolar, né? O ambiente escolar é muito importante para a vida como um todo, um dos principais ambientes onde responsável pela nossa, não só educação formal, mas as nossas relações, os nossos afetos. Não é somente a sala de aula, né? O corredor é o percurso para ir na escola, as relações que a gente constrói, as relações que a gente não constrói, não consegue. Então, se a gente for falar, principalmente na infância e na adolescência, a escola, ela acaba se constituindo como um importante grupo social, né? E, gente, eu vou pedir desculpa porque eu tô com um gato de lar provisório, eu tô na minha casa, ele tá me perturbando muito, assim. Desculpa mesmo, mas são coisas da vida quando a gente faz essas coisas online. Então, assim, como as grandes áreas de gênero e sexualidade interferem no modo como aprendemos, nos relacionamos, o que afeta o aprendizado, como gênero e sexualidade interferem nos processos de atenção. Muitas vezes, quando a gente vai falar de evasão escolar, por exemplo, será que a gente para pensar quem são as pessoas que mais evadem da escola? Quais processos que estão acontecendo que fazem com que elas mais evadam da escola? Há um tempo atrás eu falei num evento, na verdade, tempo atrás, foi em 2018 ou 2019, num evento justamente organizado pela CEDU, que uma das questões era por que a evasão escolar do gênero masculino, a dos garotos, é maior no ensino médio. Então, se a gente for criando uma lente, se a gente entender, né, que o processo de aprendizagem, processo de evasão, né, de inserção e permanência na escola, são problemas, são pontos de atenção, né, para um processo de gestão e de trabalho na escola. Então, outras perguntas que cotidianamente nós não fazemos precisam ser feitas. Então, assim, até quando eu falo a gente vai falar de processos de atenção, né? Quando você, falando de forma bem simplória, assim, quando nós estamos preocupados com o nosso bem-estar, né? Em qual banheiro que eu tenho que usar? O que eu tenho que esconder? O que eu posso falar da minha vida? Então, colocando num pano, pensando num cenário, quando você tem uma criança, você tem um adolescente que está tão preocupado em resguardar algo que foi inserido e colocado para essa criança, para esse adolescente, como errado, como proibido, como que fica a atenção na sala de aula, a atenção às atividades, como que fica a relação com a escola? Então, até para a gente pensar em, necessariamente, questionar um pouco, né, o cerne de alguns problemas de aprendizagem que às vezes podem estar relacionados a machismo, a racismo, a LGBTfobia, enfim. E aí, por que, né, falar desse assunto? Assim, acho que a gente tem muitos motivos, mas eu vou trazer algumas informações. O Brasil é o país que mais mata a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais no mundo. Esse dado é contabilizado há 13 anos, Estados Unidos e México ficam no segundo e terceiro. Eu falo LGBT porque, de fato, são as populações que são mensuradas, né, nas pessoas que fazem como é feito esse levantamento. Então, outras orientações sexuais e outras identidades de gênero não entram até o momento. Então, por isso, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. E por que quando a gente qual a importância de falar sobre gênero? Falar sobre sexualidade? O Brasil é o 5º do mundo em feminicídio. É o 4º do mundo em casos de casamento infantil. O 1º na América Latina em casamento infantil. 36% de toda a população feminina se casa antes dos 18 anos. Então, até para a gente, como é que a gente vai relacionar, como que isso aparece, né, enquanto projeto de vida, ou quanto imposição social, por exemplo, para as meninas na escola. Ciente de que o casamento infantil, muitas vezes, ele é algo ainda que eu considero, né, vejo, não tão debatido quanto deveria, e também em decorrência de acontece muito mais forte acontecer isso no interior, né, em algumas regiões está muito ligado à pobreza, né, e essa imposição, enfim. Então, é algo que às vezes até vai escapar a nossa visão enquanto problema do que ocorre na escola. Será que se eu diminuir o slide, Priscila,
Vocês estão vendo ainda o slide ou só ver a tela? Que tá horrível eu não ver vocês no momento. A gente, dessa forma que você colocou, a gente vê a tela toda do Canva. Uhum. E vê pequenininho o slide. O slide está pequeno? Não, não está passando. Você quer Não, me parei mandar o agora. link, porque aí eu coloco, eu compartilho para você? Pode ser. É porque eu acho ruim falar sozinha. Tem tempo que eu não Sim. faço nada. E eu Mas eu fico. não sei se eu consigo acessar seu link também, né? Eu consigo. Não sei, eu só ia pensar nessa sistematização aqui, porque é ruim falar assim. Nossa, eu já estou até perdida aqui. Desculpa, eu peço desculpa mesmo, porque. Aí, voltei a tela. Não, é só porque é muito ruim não olhar para a cara de vocês assim. E só ficar apresentando a imagem. Eu me sinto um robô. É ruim mesmo, parece que a gente está falando sozinha. Mas então, você quer me mandar o link e aí eu passo para você? Porque aí você consegue mexer normal. Quer dizer, você Te consegue ver a passo. gente. Eu passo aqui para você agora, mas eu vou falando, a gente vai conversando também. Fica um negócio que eu acho que é até Tá. sonolento, não sei se vocês ficarem só vendo no slide uma voz. Eu te passo agora, Você vai me mandar no pode WhatsApp? Tá. isso. Mas assim, eu gosto sempre de conversando, tá fazendo sentido para vocês? Alguém quer comentar alguma coisa? Liga o microfone aí, gente, fica à vontade. Tem uma mensagem aqui no chat total sentido. Obrigada, Lorena, porque é muito, né? Acho que é esse retorno, assim, para não ficar uma coisa tão. E comentários também. Então, eu vou dando uma certa continuidade. Vou falando aqui, independente do slide, tá? Então, a gente vai falar, né? O que a gente fala na escola, o que a gente silencia, esses dados também. E aí tem algumas informações que, às vezes, nem todo mundo, até se vocês souberem, tiverem essa informação, gostaria que vocês apontassem, assim. Qual você acha que é a expectativa de vida, vocês acham que é a expectativa de vida da população brasileira? Antes da pandemia, né? Eu não sei como é que está o dado depois. Alguém arrisca? Também preciso de ajuda. Pode deixar, já consegui. 75 anos, Ana Cláudia. Pelo menos eu estou vendo. Obrigada. Aí tá nesse daí. Deve estar mais um. Tá aí. 74. Tá nesse slide aí, Priscila. 74,9 anos, a expectativa de vida das pessoas cisgêneras no Brasil. O que é uma pessoa cis? É aquela pessoa que se identifica com o gênero atribuído no nascimento. Por exemplo, eu sendo uma mulher cis, mulher, eu me identifiquei como mulher, me apresentei como mulher, vocês estão vendo uma mulher. Quando eu nasci, foi lá identificada uma vagina e atribuiu-se, né, um gênero. Olha, vamos criar então conforme uma menina. No decorrer da vida, eu continuei me identificando com Marina. Quando eu nasci, verificaram lá, Marina. Se eu, Marina, uma mulher trans, a diferença é, quando eu nasci, verificaram lá um pênis, atribuíram o gênero masculino a isso, e eu fui criada como um menino. Mas, no decorrer da vida, eu não me identifiquei como um menino, eu não me senti como um menino. Então, me senti como uma mulher. Então, seria uma mulher trans. Mulher conforme que eu me identifico no momento. Cis. Me identifico com o gênero atribuído no nascimento. E trans, não me identifico com o gênero do nascimento. Pode passar para a imagem de baixo, Priscila.
E quando a gente para pensar sobre a expectativa de vida das pessoas trans no Brasil, é de 35 anos. A média é, por exemplo, expectativa de vida, assim, eu tenho 36 anos, então, se eu fosse uma mulher trans, eu estaria aí passando, né, por essa expectativa. E a gente para pensar, assim, de quem que é a responsabilidade sobre isso, né? A gente está... O que significa esse processo, essa mortificação? A gente está falando de uma morte enquanto um processo biológico, mas a gente sabe que existe a morte simbólica, existe a morte social, existe a morte política, existe uma população que não é vista enquanto aquela que tem direito à vida, direito a uma casa, direito à renda, né? Que é desumanizada. Então, desculpa quando eu falo, eu estou com um gato que está me perturbando aqui. Então, quando a gente para pensar sobre a responsabilidade disso, é de toda a sociedade, né? É um problema que afeta essa expectativa de vida da população trans de 35 anos, ela é um resultado imediato, a gente está falando aí do falecimento, do assassinato, que muitas vezes acontece, né? Assassinato, suicídio, não, a gente está falando de morte natural, a gente está falando de uma morte em decorrência majoritariamente de processos violentos. Então, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é de toda a sociedade, principalmente da população cis, que é a população cis que comete a violência com a população trans. A ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, sempre faz a pesquisa, todo ano divulga um boletim no mês de janeiro, no final do mês de janeiro, que é 29 de janeiro, é o Dia da Visibilidade Trans. Então, esse dado aí, 13 anos, é a média de idade em que pessoas trans são expulsas de casa. Na escola, qual que é o ano em que alguém está com 13 anos, em média? Sexto ano, sétimo ano? Então... Sétimo ano, Marina. Pois é, obrigada, Mislene. Então, sétimo ano é a média de idade em que são expulsos de casa. Como é que a gente consegue pensar em manutenção na escola, na educação, sem o mínimo de dignidade, sem ser considerado como alguém que tem uma casa, enfim. Então, esse processo de mortificação onde as pessoas trans podem existir. Na minha experiência profissional, o local onde eu mais vi pessoas trans foi no presídio. No presídio e na prostituição. Porque é onde a nossa sociedade tolera, né, que essas pessoas possam estar. Então, essa responsabilidade sobre essa mudança, ela é de todo mundo, né? A gente não deve atribuir, dizer, as pessoas trans que estão sofrendo, o problema é delas. Não, quem causa o problema? Quem é a matriz do problema? O sofrimento da violência das pessoas trans não é causado por elas, é causado pela população cis, que não aceita, né, por N motivos, né, mas que não aceita, não reconhece o nome, não reconhece a convivência, enfim. Priscila, pode passar para o próximo. Às vezes a gente acha, daí eu peguei manchetes de jornal, assim, porque às vezes as pessoas acham, mas por quê, né? Será que isso chega na escola? Será que chega na educação? Será que isso impacta na educação? Enfim, e eu estou falando aqui, obviamente, vou tentando trazer mais, pontuar mais para a educação, mas a gente está falando da nossa vida. Confundidos com um casal gay, pai e filho são espancados em São Paulo. O caso aconteceu em uma feira agropecuária em São João da Boa Vista, no interior do estado. O pai chegou a perder parte da orelha. O menino teve o fígado dilacerado pelo pai, que não admitia que a criança gostasse de lavar louça. Alex, de 8 anos, era espancado repetidas vezes para aprender a andar como homem. Espancava o menino para ensiná-lo a virar homem, porque, segundo o pai, o garoto gostava de dança do ventre. Tinha o hábito de vestir as roupas das irmãs e gostava de lavar louça. E aí me pergunto, né? Será que essas pessoas, né, essas crianças e adolescentes que estão, em qual a reportagem está abordando, como que seria o aproveitamento e o rendimento escolar? A permanência na escola? Então, pode passar de novo. A escola, como vocês bem sabem, muito melhor do que eu, ela acaba... as mazelas sociais aparecem ali.
né? Os problemas, eles vão aparecer ali, os conflitos, eles vão aparecer ali. Peraí que eu fiz alguma coisa errada aqui agora. Aí voltou, não voltou? Voltou. Viu? Parece que é... Aí um próximo, assim, que eu ia começar a pontuar um pouco, né, sobre sexualidade. Como que a gente começa, quando começamos a falar sobre sexualidade, que é o próximo slide. Parece que a sexualidade ela só passa a existir quando tá ligada ao ato sexual, né? Quando a pessoa começa a sentir um desejo sexual, um ato sexual. Mas a sexualidade está para muito além. A fantasia, é a relação com o mundo, a relação da pessoa consigo mesma. Não é simplesmente... a sexualidade tem uma pequena parte dela tem a ver com o ato sexual, mas tem muito mais a ver com como o sujeito se entende no mundo, se coloca no mundo, como que ele se apresenta, como que ele se identifica, como que ele se relaciona com ele mesmo e com os outros. Então, parece que assim, quando que a gente começa a falar sobre sexualidade? Quando é que a gente vai começar a falar sobre isso? A gente vai começar a falar na adolescência, com as perguntas, ou então lá acho que é 9º ano, né, no livro de biologia. Será que é esse momento? Quando a gente começa a indagar, né, o famoso chá de revelação. Toda vez que eu ouço revelação, eu lembro daquela banda de pagode. Para mim é muito... Quando eu falo, não consigo falar. Chá de revelações. Fala menino ou menina, né? Uma grande expectativa. É a pergunta que se faz quando se vê uma pessoa grávida. Fala assim, nossa, e aí, é menino ou é menina? Só que parece, mas qual o problema, Mariana, de fazer essa pergunta? Não há problema em fazer essa pergunta. A questão é as expectativas que a gente constrói em cima disso. Provavelmente vocês já viram aqui e quais, né? A gente vai falar um pouco assim, quais os riscos que envolvem você criar expectativa sobre pessoas que ainda não estão existindo, né? Sobre modos de vida, qual a profissão, qual o jeito, qual a roupa, né? Muitas vezes, gênero, ele é muito mais interdição do que possibilidade. O gênero ele é muito mais vai dizer como você deve sentar, como você não deve sentar, como você deve falar, como você não deve falar, né? Do que necessariamente um campo de liberdade. Então, quando a gente tem uma insistência na sociedade em demarcar a vida de forma muito binária e antagônica, é uma coisa ou é outra, junto a isso vem uma série de coisas. Por que a gente cria tanta expectativa, né? Qual é tanta diferença? Homens e mulheres têm muito mais semelhanças do que diferenças. Mas dentro da nossa socialização, dentro da nossa vida cotidiana, aparece muito mais. E isso está absolutamente ligado, por exemplo, à LGBTfobia, né? À homofobia. E aí a gente explicando depois, né? E aí a gente se pergunta, né? Será quando a gente vê alguém, né, na rua, assim, que a gente talvez suspeita que seja trans, a gente fala, será que é? Será que não é? A gente sempre tenta enquadrar isso, gente, eu não estou falando, ninguém tá... É como a nossa sociedade se organiza. A gente sempre busca olhar para as pessoas e ficar tentando identificar qual orientação, sabe, qual gênero está mais enquadradinho, né, em determinada categoria. Se uma pessoa ela subverte, se uma mulher um pouco menos feminina, um pouco mais masculina, a gente começa, será que ela é? Será que não é? Se um homem, né, ele tem alguma espécie de comportamento que fuja, ele vai ser colocado como... Será que ele... Acho que ele não é homem de verdade. A gente ouve o tempo inteiro, né? O questionamento, por exemplo, a sexualidade hétero entra ao questionamento, ao sujeito e ao gênero. Aí não é homem de verdade. Isso não é ser homem, né? Então, a sexualidade, a gente para pensar, ela é privada? Então, ela é pessoal? Ela é íntima? Se eu estou falando disso, que são códigos sociais, que são convenções, que a gente faz festa, que a gente reproduz, que a gente se constitui assim, né? Vocês devem ver em crianças pequenas, assim, já vi confusão, assim, ouço relatos constantemente. As crianças sofrem por causa de azul ou de rosa. Não, eu não quero isso, é de menina. A criança nem entendeu ainda a diferença que existe necessariamente, mas ela em 2, 3, 4 anos, mas ela entende e ela vai dizer, não, eu não posso isso, porque isso é coisa de menina, a criança nem sabe de fato, muitas vezes, de uma diferença corporal, que significa essa relação, mas ela diz que ela não pode, e se ela tiver que conviver, ela entra em sofrimento, por uma roupa, por uma cor. E não é interdição só para si, né? Você tem numa casa em que pais e mães
vão se relacionar de uma forma talvez mais tranquila em relação a isso, por exemplo, não se preocupando, mas quando a criança vai para a escola, ela volta dizendo para os familiares, não, isso não pode, porque isso é de menino, porque isso é de menina, né? Então, só a gente observando, e a gente para pensar, né? Então, assim, será que isso é tanto do âmbito privado? Será que isso é tão íntimo? Isso não é íntimo. A sexualidade passa pela intimidade, mas ela não é algo estritamente íntimo. Porque a gente está falando de violência. Olha o que eu falei antes, a gente está falando de casamento infantil. Casamento infantil é de menina. Por que não é de menino? Se a gente está falando de feminicídio, se a gente está falando de assassinato, de violência, a gente não está falando da esfera íntima, a gente está falando de política pública, a gente está falando de coletivo. A gente está falando de como dizer que é um problema íntimo é muitas vezes uma forma de se esquivar, mas isso é da esfera pessoal. Será? Né? Muitas vezes é uma forma de ignorar o problema. Então, assim, não é isso. Marina, Roupa, só um comentário. claro, Pode. Não, o que você está trazendo aí, né, que você disse, né, essa questão do gênero vem na interdição muito mais do que na possibilidade, né? E por que a gente está discutindo isso? Justamente porque essa interdição, ela provoca sofrimento. Imagina como que esse estudante, né, esse aluno, essa criança, como esse exemplo que você trouxe agora, criado talvez num ambiente familiar que é mais livre em relação a essas questões, mas aí na escola isso não é da mesma maneira, então ela pode criar uma coisa na cabeça dela, então, mas onde que está certo, onde que está errado? E eu acho que vale pontuar também, assim, que quando a gente escuta, né, esses debates sobre as questões de gênero, do próprio machismo, do patriarcado, a gente pensa, tá, mas é assim, e o que a gente vai fazer? Né? Porque a escola representa muito isso, reproduz muito isso. E como a Marina colocou, não é que a gente está dizendo necessariamente que é errado, mas assim, a gente está dizendo que é assim. E é com essa realidade que a gente precisa trabalhar. E aí, como que a gente trabalha, né? Porque a gente vai chegar na escola e vai encontrar isso muito naturalizado. Talvez isso era naturalizado para a gente ainda ontem, talvez hoje ainda é alguns aspectos. E assim, ok, a gente está num processo que ainda bem que a gente tem a oportunidade de estar dialogando sobre isso, né? Na nossa formação em psicologia e serviço social, assim, a minha, que foi há 12 anos atrás, não tinha essas discussões, agora a gente está tendo. Então, assim, não vai mudar o entendimento e esses conceitos, eles não vão se acomodar na gente de um dia, do dia para a noite. Mas a gente precisa, enquanto profissionais agora da educação, dialogar na escola, fazer circular essa palavra, entender por que tal professora ainda acredita que o menino que está, sei lá, dançando a dança do ventre, a gente tem que fazer alguma coisa com ele, porque senão ele vai dar problema lá na frente, né? Porque as palavras, elas vêm assim, meio disfarçadas, né? Mas qual o problema, né, que vai causar? E aí a gente ir provocando isso, e por isso a importância da gente ter ciência dessas questões, nessa amplitude que Marina está trazendo. Obrigada, Priscila. Acho que eu vou tentar trazer alguns exemplos bem pragmáticos que eu já ouvi de profissionais da educação e de momentos que eu fui para a escola que foram colocados públicos, tá? Por exemplo, adolescentes, meninas, que são hostilizadas porque gostam de jogar futebol. E às vezes são hostilizadas na escola, pelos colegas e pela família, pelo simples fato de gostar de jogar futebol. Garotos, né, que às vezes na sua família são criados predominantemente por mulheres e são como se fosse essa ideia de precisa ter uma figura paterna, né, de uma compreensão equivocada da função materna e da função paterna que a psicanálise coloca. Mas, assim, de que, então, teria um valor maior ou menor. Então, uma criança que é criada por mãe, avó, tia, supostamente seria uma criança que ela é errada, sabe? Isso é, de fato, chacota entre as crianças. Isso, muitas vezes, é visto como um ponto de preocupação na escola, como se esse fosse um problema. E quando a gente vai parar para pensar assim, né? Na nossa sociedade, majoritariamente, é recente a problematização sobre a presença paterna na educação de crianças e adolescentes. É historicamente recente essa preocupação. Então, mas o quanto que a gente inverte isso, né? Acho que a gente deve subverter
Então, o importante é que a criança seja cuidada. Agora, se ela é cuidada majoritariamente por mulheres, né, por uma configuração parental, familiar, que é distinta do que é colocado, agora isso traz como um problema. Você vai conversar, dialogar com a criança, com esse adolescente, onde é que está o problema? E aí, de fato, o problema não está na relação com a mãe, com a avó, com a tia. Está numa expectativa externa de que deveria ter uma figura masculina. Enquanto outras crianças podem ter, e lamentavelmente, a gente sabe, já trabalhei na assistência, quem trabalha com vocês, né, vão ver isso na escola, quem mais comete violência sexual contra crianças e adolescentes são familiares, e muitas vezes pais, né? Pais e tios, não são nem a figura de padrasto, assim, muito se imagina. Então, assim, não necessariamente a figura de um pai vai ser sinônimo de uma ideia, de uma lógica de uma proteção. Então, não necessariamente é óbvio que uma coisa é o que se deseja. Então, assim, muitas vezes o que a criança está falando ali tem muito menos a ver com a relação que ela estabelece na vida, mas muito mais a ver com expectativas sociais que existem muito antes dela. Então, assim, isso se apresenta com... Isso vai ser a lente, né, dos profissionais. Então, e dá para falar assim, é isso, o jeito, a roupa da criança, o jeito que a criança senta, e a própria identificação entre pares, tudo isso muito ligado à sexualidade, ao gênero, só que a gente entendeu, muitas vezes a gente produz, né, muito problema. Então, Priscila, pode passar um pouco para baixo, pode passar para o próximo. E aí eu trouxe, né, acho que essa parte de gênero, especificamente, tem uma autora que é, né, Valesca Zanella, Guacira Lopes de Louro, algumas leituras da filósofa Butler também. Né, que eu não estou dizendo é minha leitura, mas é importante trazer os autores que a gente vai fazendo menção para trabalhar. Gênero, né? Gênero, se a gente está falando que antes de uma nossa existência, né, depois nos anos 80, com o advento do ultrassom, antes da nossa existência, nosso registro lá, registro da certidão de nascimento, um registro enquanto vivo, existe já uma demarcação sobre quem é, qual o gênero e a expectativa. Então, assim, o que as autoras vão dizer que gênero é um fator estruturante. Na sociedade binária é o quê? Né? O binário, masculino e feminino, ainda uma ideia de oposição e complementaridade. Então, ele acaba sendo, ele organiza os espaços, organiza os lugares, organiza o nosso modo de pensar. Então, tornar-se... Eu até botei a imagenzinha aqui do banheiro, né? No banheiro, muitas vezes... Banheiros públicos, né? Porque em casa, ninguém tem plaquinha de banheiro. Nos banheiros públicos, majoritariamente, tem essa imagem. E eu costumo sempre falar que tem muito mais semelhança do que diferença. Né? É uma diferença muito pequena, é uma diferença, inclusive, na roupa. Então, e aí a gente fala que tornar-se pessoa na nossa sociedade significa tornar-se homem ou mulher. Tem um exemplo que eu dei antes, assim, que é muito comum. Se vê um homem mais afeminado, né, com alguma expressão, jeito de andar ou falar, se começa a falar, mas aquilo não é homem direito, não. Ser homem ou ser mulher é gênero. Ser homossexual ou bissexual é orientação sexual. Ser homossexual, ser bissexual, ser lésbica, ser gay, não tem qualquer correlação entre deixar de ser menos o gênero que se é. Então, quando a gente faz essa pontuação, e é muito comum, gente, vocês podem trazer, me munir de outros exemplos aqui. É isso, assim, fala problemas na escola, o menino que é mais afeminado, que é mais sensível, que é mais choroso, ele acaba sendo alvo, porque, né, existe uma ideia, uma cobrança de que seja um garoto seja mais forte. Em contrapartida, se a gente tem uma menina que é, às vezes, mais forte, uma postura, ela é desqualificada, né, entre pares, entre as próprias meninas, e muitas vezes no olhar de outras pessoas, porque, nossa, mas ela é grossa, né? Mas ela é... Então, o que se espera, né? Gente, força, vulnerabilidade, sofrimento, são atributos humanos. Costumo falar que a capacidade de chorar, se você tem glândulas lacrimais, nós temos capacidade de chorar. Então, quanto mais a gente vai tentando correlacionar que o choro é da mulher e que a gente banaliza o choro, como se não tivesse um sofrimento ali, e a gente hiperdimensiona o choro com o homem, né? Então, tudo isso para tentar...
dizer que, né, tornar-se pessoa significa tornar-se homem ou mulher, né? Então, por exemplo, as pessoas não binárias, pessoas que não se reconhecem, não se identificam, né, o que vão transitar com o gênero masculino ou gênero feminino, não vão se reconhecer dentro dessa organização, essas pessoas são extremamente desumanizadas. Né? O que significa essa desumanização? Não se respeita o nome, não se respeita o jeito, se acha, nossa, que pessoa estranha. Né? Tem uma série de desqualificações, e são desqualificações, gente, que são aprendidas, isso é algo absolutamente aprendido. Né? Então, o valor e o reconhecimento das pessoas na nossa sociedade, ela está muito ligada ao quanto a gente vê uma mulher e a gente atribui, vê naquela mulher, naquela menina, naquela criança, naquela adolescente, atributos que nesse momento histórico e que na nossa cultura são ditos como atributos femininos. Quais são? Sensibilidade, doçura, sei lá, habilidade, a maternagem, né? O cuidado. Nossa, que menina caprichosa. Né? E se espera e se cobra, a cobrança acaba sendo diferente. Se cobra da menina que seja caprichosa, se cobra da menina a letra, um jeito. E se cobra do garoto o quê? Né? Se o menino ele é mais agitado, é até engraçado, assim, quando você vai ver as pesquisas sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o déficit de atenção é colocado para as meninas e a hiperatividade é colocado para os meninos. Aí, então, o excesso de movimento, de circular, é dos garotos, e como se fosse o processo de parado, mas não tem atenção. Então, até mesmo os critérios diagnósticos, e aí a própria Zanella vai falar muito bem disso, quanto eles passam por processos de engendramento, assim, dentro da saúde mental, e a gente não pode falar que isso não acontece na escola também. Então, a gente sempre a gente tem uma lente de gênero, só que a gente ignora que tem a lente de gênero, a gente naturaliza e esquece que ele existe. Priscila, pode passar para o próximo. E eu tenho que acelerar porque eu falo bastante, eu estou chegando aí. Então, em uma sociedade binária, tornar-se pessoa significa tornar-se homem ou mulher. Até botei ali coisas que... Eu acho que ainda pode existir uma mudança em relação a isso, mas a gente atribui, né, que o fogão, que o brincar de casinha, que o brincar de cuidado, eu falo que é brincar de cuidado, né? Porque pegar uma boneca, você pode ser tio, tia, irmão, pode ser um monte de coisa, mas pai, mãe, é um brincar de cuidar. O brincar de cuidar, a gente restringe e direciona as mulheres. Né? E o brincar de as atividades muito mais expansivas, o correr, o pular, o jogar bola, a gente acaba incentivando, né? Muito mais aos homens. Então, pode passar. Então, eu vou ter alguns conceitos aí para pessoas, algumas podem conhecer, outras não. Então, essas definições gendradas, né, essas definições do que é ser homem, do que é ser mulher, essas imposições, elas precedem a nossa existência. Mas elas produzem o quê? Esse reconhecimento social. Né? Então, ser mulher de determinada forma, ser uma menina, ser uma criança, faz com que a gente atribua um valor maior. Assim. O reconhecimento não é só da Marina, da Priscila, da Renata, da Mislene, da Amanda, da Camila. Esse reconhecimento é o reconhecimento da sociedade. Só andar de ônibus, né? Como é que mulheres sentem em ônibus, como é que homens sentem em ônibus, né? Então, assim, como é que é a questão do espaço público, enfim. A gente acaba, né, mediando a nossa expectativa e a relação com o outro e a nossa relação com a gente mesmo. Mulheres têm que falar, né? Fala-se que mulheres falam muito, mas a maior parte dos espaços públicos até tem pesquisas que falam que até no cinema os homens falam muito mais do que as mulheres, né? Tipo, fizeram uma certa medição, assim, o quanto que majoritariamente na história dos filmes, na história do cinema, assim, os homens são os maiores protagonistas e eles falam muito mais dos filmes. Então, essa ideia de que a mulher fala muito é porque o que a mulher está dizendo não interessa. O que a mulher está dizendo é da esfera privada, da esfera íntima. Né? Então, a gente tem que pensar, nessas características não estão estáticas, nem sempre foram assim. Priscila, pode baixar um pouco. Tem essa psicanalista, né, Fernanda Hoff, né, que fala que o gênero, né, antecede qualquer configuração corporal, aqui ela está dizendo do sexo, é na constituição subjetiva, de tal modo que a criança que cresce sabe que é menina ou menino antes de ter qualquer noção sobre o que implica com o próprio corpo. Então, é isso que ela vai dizer, uma interdição que ela pode, que ela não pode, não necessariamente até mesmo de reconhecer qualquer diferença, né, entre outros. E aí, algo que é fundamental, né, não é o corpo biológico, aspectos, o que é o corpo biológico? Né? São aspectos cromossômicos, aspectos hormonais, genitais, pênis, vagina, nenhum dos dois ou ambos
que define a identidade de gênero e a identidade sexual de uma pessoa. Menos ainda o que ela faz ou não com esse corpo. Por que o que faz ou não com esse corpo? Porque, em geral, assim, por exemplo, como eu falei, a figura da desqualificação do homem gay dizendo não é homem de verdade, está ligada ao quê? A uma ideia de que o homossexual é o passivo, né? Aquele que é penetrado. Aquele que é penetrado, a penetração na nossa organização, da nossa sociedade, está ligada ao lugar da mulher, né? Daquela que é penetrada por um homem. Então, isso está dizendo, tudo que remete, que vai remetendo ao feminino, vai o quê? Desqualificando, de certa forma, aquela vida. Então, um homem gay, ele acaba tendo menos valor, por quê? Porque ele é visto como aquele que é, supostamente, né, o homem gay, né, a forma das pessoas terem relação sexual, o ato sexual, é distinta. Então, mas se atribui no imaginário popular, no senso comum, de que o homem gay é aquele que é penetrado é a mulher e tem menos valor. Então, assim, até o valor, porque eu falo sempre sobre gênero antes de falar de sexualidade propriamente, o valor que se estabelece e o desvalor, né, que se estabelece a população LGBT está muito ligado ao quê? A rupturas de normas de gênero. Então, o homem gay, por exemplo, ele estaria rompendo com um certo papel, um atributo de masculinidade. A criança e o adolescente, né? Tanto que ele tem que esconder a criança, o garoto gay, o adolescente gay, o homem gay, muito entre aspas, né? Que seria supostamente o bem-sucedido, é aquele que o quê? Consegue não ser feminino, que consegue não conseguiria se passar por um homem heterossexual. Essa pessoa estaria menos suscetível à violência. Na verdade, ela está menos suscetível à violência. Então, a população LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, se a gente for para pensar dentro do campo da orientação sexual é o desejo em relação ao outro, eu vou retomar isso logo depois. Então, está ligado ao quê, né? Meu desejo, se é pela pessoa do mesmo gênero, é homossexual, uma mulher com outra mulher lésbica, um homem contra um homem gay, está ligado a uma certa subversão ao que seria, né, a uma expectativa de gênero. E dentro da identidade de gênero, tanto que as pessoas trans que têm a passabilidade, cis, são aquelas pessoas que não necessariamente você demarca, são aquelas que são menos vítimas de violências, que são mais, ou seja, a ruptura a uma determinada configuração corporal é o que levando para o pessoal, a gente está pensando, né, Lorena, obrigada, estou grávida de 2 meninos, o quanto foi pressionada para saber o gênero delas, foi muita pressão, né, e como se isso fosse impactar tanto, né, assim, vai impactar, mas quem que vai medir isso? É você? Por que tanto isso, né, acho que mas faz mais a pergunta, muitas vezes, sobre o gênero do que sobre a saúde, o bem-estar, enfim, se vai comprar o sapatinho rosa, o sapatinho azul, eu sempre penso nas pessoas daltônicas, gente, elas estão... não conseguem. Priscila, pode passar mais. Gentileza, é o último aí falando de gênero. Então, o que vai se falar, eu vou trazendo essa questão, obviamente, da saúde, mas que dá para pensar dentro do campo da educação também. Essa autora ela vai dizer como que até o próprio sofrimento psíquico, o enlouquecimento, né, do homem, o sofrimento real está ligado com falha no papel social de provedor e de viril, que a expectativa da socialização, a expectativa colocada ao homem é o quê? Dele ser provedor e de ser viril, né? O sujeito que não brocha, o sujeito que está sempre disposto a ter relações sexuais, o sujeito a objetificação, né, que é incentivada, né, e amplamente legitimada para que os homens façam, e que é ensinada desde sempre. Até mesmo antes do nascimento já se constrói um projeto. A expectativa sobre o tamanho, a criança nasceu, às vezes, a expectativa sobre o tamanho de um garoto da genitália. Então, assim, é uma coisa, é uma violência, né? Um incentivo à sexualidade, por exemplo, dos meninos muito cedo, em determinadas regiões mais ainda. Vai falar como enlouquecimento da mulher como recusa ao casamento e à maternidade, como se o casamento e a maternidade são, né, como não, né, são papéis impostos pela sociedade, o valor da mulher como aquela que se casou, né? Como aquela que é mãe, foi mãe, um grande incentivo. Gente, na escola, então, você vai ver como que muitas vezes a preocupação que é incentivado de meninas e de meninos, ou então o quanto que elas, né, são cobradas, aonde direcionam sua vida, o seu desejo, o seu modo, enfim.
Aí pode passar mais um pouco. Marina, rapidinho, antes de eu passar, eu compartilhei aí no bate-papo um artigo da Zanella, que é sobre os xingamentos entre adolescentes em Brasília, uma pesquisa que ela fez, e aí tem muito a ver com isso que Marina estava falando, né? Como que, depois recomendo que vocês leiam, como que o xingamento em relação ao homem está nesse lugar da questão da passividade, então a mulherzinha, o viadinho, e em relação à mulher também, né, de vagabunda, puta. Então, geralmente, o cara vagabundo não é visto como uma mulher vagabunda. Então, vale a gente ler esse texto da Zanella, tem o livro dela também, que é muito interessante, mas nessa perspectiva de gênero mesmo, do binarismo que ela pesquisa, né? Como eu estava falando no início, que a gente acha que gênero é questão trans, não, necessariamente, né? Os impactos desses, esqueci o nome que ela usa, dispositivos, né? Os impactos disso para a saúde mental do homem, né? Como a Marina estava colocando aí a questão que o homem tem que ser viril, o homem tem que ser provedor, e os impactos disso também para a mulher. Então, fica esse artigo aí como dica de leitura também. Não, é fantástico, legal você falou isso. A Zanella que tem muitas das referências, assim. Mas, por exemplo, ela fala, né, dispositivo da eficácia, dispositivo da virilidade, dispositivo materno, dispositivo de casamento, como determinados eixos, né, configurações que vão se atualizar e vão dizer como que as pessoas devem ser ou não, vão atribuir valor à vida. É engraçado que você fala sobre xingamento, vagabunda. Para a mulher é o quê? Tem uma conotação sexual. Para o homem, tem qual? Trabalho. A gente está falando do mesmo termo, mas socialmente, nas relações, é atribuído de forma distinta, e é sentido, a gente fala atribuído, mas as pessoas vão sentir de uma forma, uma desqualificação. Qual é a maior desqualificação para as mulheres? Ligada à sexualidade. Né? Há uma ideia de promiscuidade, há uma ideia de, por exemplo, de encalhada, de não ter sucesso amoroso, da menina, né, que é rejeitada, enfim. E como que para o garoto a desqualificação está ligada ao trabalho, está ligada à ideia de ao que se parece, tudo que se parece com uma mulher é, é desqualificado na nossa sociedade. Quanto mais vai se aproximando do feminino, quando a gente para pensar nos estudos, né, das masculinidades, de gênero e das masculinidades, as masculinidades são sempre hierárquicas, né? Elas sempre, de certa forma, ela tem um prejuízo muito grande para os próprios homens, mas, assim, quando a gente para pensar nos índices de violência, os homens, em nome de modelos de homem, eles cometem a violência contra si mesmo e contra as mulheres. E as mulheres cuidam de quem? Cuidam principalmente de todo mundo, e menos delas. Tem até algumas pesquisas que vêm apontando o quanto que o casamento cis-hétero entre homens e mulheres é um fator de proteção psíquica para os homens e um fator de vulnerabilidade para as mulheres, porque muitas vezes significa sobrecarga. As mulheres têm 3 jornadas de trabalho, trabalha em casa, trabalha fora, cuida das crianças, e a divisão é muito desigual. Em nome de quê? Né? De que forma? Enfim. E a gente vai especificamente sobre tentar... Priscila, tem quanto tempo ainda? Acho que eu já falei horrores. Marina, acho que mais uns 15 minutos, porque aí a gente consegue terminar às 10h30, pode ser? Pode ser, pode ser. Então, assim, qual a diferença entre... Qual a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual, né? Que muito se fala, pode baixar um pouquinho, né? E aí eu trouxe esse textinho que ajuda a gente aí a compreender. O que é identidade de gênero? Eu falei, sou uma mulher. Identidade de gênero, eu sou uma mulher. É a expressão subjetiva e social de cada pessoa com base no gênero vivenciado. É a maneira como o sujeito se percebe e expressa os gêneros construídos socioculturalmente. Porque nem sempre uma pessoa trans, por exemplo, você vai ver ela depois do processo de transição. Primeiro, a pessoa vai se compreender. Né? O processo de transição, às vezes, em geral, ele é muito doloroso, muito difícil, porque significa uma ruptura com muitas coisas. Então, a identidade de gênero é ainda um processo. Há projetos de homens e de mulheres, e pessoas que não se enquadram no binarismo. Então, o processo, por exemplo, de identificação, de assumir uma identidade de gênero que não a cis, é muito doloroso, significa romper com muita coisa.
E é isso que eu estou falando ali. Quando, por exemplo, um adolescente se assume trans, é o dado que eu apontei no início. Rola a expulsão familiar. A família, por exemplo, é uma lente muito diferente. Para a população LGBT, gente, a família não é majoritariamente alvo de proteção e de cuidado. Pelo contrário, a família, para a população LGBT, as pesquisas apontam de forma maçante, né, que na verdade, é o principal grupo de violência. É aquele principal grupo que comete a violência. Foi divulgado esse ano o Lesbocenso também, o primeiro Lesbocenso que teve, e também se observou isso em relação às mulheres lésbicas. Então, acaba que, né, no imaginário, a família viria como proteção. Acho que na vontade, no desejo. Legalmente, ela deve vir, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ela deve vir como proteção, mas quando a gente vai dialogar e vai vivenciar, não, a família muitas vezes é aquela que quer que ocorra a supressão de si em nome desse modelo que eu estou dizendo aí. Então, orientação sexual refere-se à potencialidade de cada pessoa sentir-se atraída sexual ou emocionalmente. Por que, né, essa distinção entre sexual e emocionalmente? Embora a sexualidade, como eu disse antes, engloba muita coisa. É comum, né? Teve uma notícia em final de 2019, né, de uma menina que chegou em casa, uma criança de 8 anos, acho que foi em São Paulo, e disse para o pai: eu gosto da minha colega de escola, 8 ou 9 anos. Disse isso. Gente, na escola isso é muito comum, né? Que crianças falam: eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano. Namoros, às vezes, até imaginários, a pessoa nem sabe que está namorando com a outra, né? Eu namoro com fulano, então isso é comum na infância. E a criança relatou esse caso. Essa criança ela foi espancada pelo pai, foi filmada, teve uma grande repercussão. Então, assim, não envolveu nem qualquer contato, envolveu o âmbito da fantasia. Mas até a fantasia era impedida daquela criança. E isso é um grande sofrimento, assim. Essa criança sofreu, essa criança teve que passar por um processo de abrigamento, esse caso foi público. Assim. Então, refere-se à potencialidade de cada pessoa sentir-se atraída sexual e emocionalmente. É um processo complexo e espontâneo, não entendido como questão de escolha ou opção. Gente, não é opção sexual, é orientação sexual. Por favor. Engloba desejo, afeto, erotismo, sensações, prazeres e práticas sexuais. É dinâmica, fluida e dimensional. A sexualidade perpassa todas as fases da vida. Não tem essa fase é uma fase lésbica, é uma fase bi, né? Sexualidade ela é fluida. Pode passar, Priscila. Então, só em cima. Orientação sexual tinha uma. Então, vivência interna relativa à sexualidade, que é diferente do senso pessoal de pertencer a algum gênero. Então, assim, é onde a orientação sexual é o nosso desejo. É heterossexual, homossexual, bissexual, assexual, são expressões da orientação sexual, né? Que a gente chama são identidades sexuais, identidade de gênero. Meu gênero é mulher, Marina. Então, acabou, mulher. Eu sou uma mulher que eu me identifico com o gênero que eu nasci no nascimento. Sou uma mulher cis. Se eu não me identificasse com o gênero que eu nasci com o nascimento, né? Mas eu sou uma mulher hoje, então seria uma mulher trans. Pode passar. Intersexualidade, que eram os antigos hermafroditas, é bem complexo, assim. Eu só vou citar mesmo que existe, porque às vezes dá um nó, assim. A intersexualidade é uma condição estritamente orgânica. Tem mais de 50 formas, é o que a gente chamava de hermafroditismo, né? Então, trata-se de pessoas que nascem com caracteres sexuais que não se enquadram nas definições binárias. Hoje em dia é possível, inclusive na certidão de nascimento, que não se coloque masculino e feminino. Né? Que não necessariamente que as pessoas possam... É uma prerrogativa do movimento das pessoas intersexuais que a intersexualidade possa ser vivida e não necessariamente escondida. Essas variações, não necessariamente a pessoa tem um pênis e uma vagina funcional, né? A pessoa pode ter, por exemplo, uma vagina e pode ter um testículo, né? Uma gônada ali que não se desenvolveu. Enfim, é um arranjo entre aspectos cromossômicos, gônadas, hormônios, órgãos externos e internos. Muitas vezes até as características intersexuais não são visíveis no nascimento. As pessoas às vezes descobrem na vida adulta.
ela não é uma identidade de gênero ou uma orientação sexual. Uma pessoa intersexo pode ser heterossexual, gay, lésbica, bissexual, pode se identificar como homem, como mulher, e não é mais, é o que seria antes o hermafrodita. Eu só citei para saber assim, que é importante, mas é bem complexo a intersexualidade. Mas é isso, é uma condição anatômica, uma condição biológica. Pode passar, Priscila. E como a população LGBTI+, é vista na sociedade. E aí... Passando, gentileza. E aí uma pesquisa de 2010, né, feita em 102 cidades brasileiras, fala que 88% são contra a lesbianidade e bissexualidade de mulheres. E 89% são contra a homossexualidade e bissexualidade nos homens. Priscila, você comentou aqui, né? Não ser aceito em alguma perspectiva já é uma violência. E pensando quando a própria família provoca essa violência, o impacto emocional do sujeito é ainda mais agravado. Ser violentado assim por quem naturalmente espera cuidado e amor pode ser traumático. É traumático, né? Então a gente vê, o que a gente tem que demarcar? Que a LGBTfobia é violência. Se a gente está preocupado com a vida, com a saúde, com o bem-estar, com o processo de aprendizagem, com a permanência na escola, a LGBTfobia, lamentavelmente, ela está na sociedade, não tem uma solução simples, fácil, rápida, mas saber sobre o assunto, desmistificar e dialogar sobre é um caminho. Falar sobre isso na escola, né? Trazer visibilidade. Então, e a LGBTfobia ela não impacta só quem é LGBT, impacta familiar de LGBT, impacta quem supostamente se imagina que seja LGBT. É um problema para toda a sociedade. Assim. Ela é um ato violento, né? Se presume, né, contra pessoas em função da sua orientação sexual e identidade de gênero. É muito comum as pessoas perguntarem, mas Marina, tem alguma idade que alguma criança pode saber que existe sobre ser lésbica, ser gay, ser trans? Não. Existe alguma idade, aí, né? Mudando a pergunta, existe alguma idade em que a gente teria que dizer para as crianças, nossa, existem héteros. Tá vendo seu pai e sua mãe? Né? Então, assim, se a gente está dizendo que não existe uma sexualidade que é mais verdadeira que a outra, uma orientação sexual que é verdadeira e a outra que é doença, uma identidade de gênero que ser cis supostamente seria o verdadeiro e ser trans, não, a gente não pode confundir estatística com vida. Não é porque, às vezes, uma maioria de uma população ela é cis, significa que a minoria é uma doença. Não é. Gente, ser uma pessoa trans não é doença, não é desvio, não é falha no caráter. Ser uma pessoa homossexual, bissexual, lésbica, gay, não é falha também, desvio, indecisão, pessoas bissexuais não são indecisas, né? Não significa que, porque ela se sente atraída por homem e por mulheres, que vai ser aquilo ao mesmo tempo, né? Então, a pessoa pode gostar de homens louros e morenos. Quer dizer que ela vai querer ter um namorado louro e um namorado moreno? Né? Então, assim, a gente não tem que compreender isso. Então, assim, não existe um momento, uma época que seja mais adequado. Pode passar, Priscila. Vou dar uma corrida aí. Então, a homofobia como dispositivo de vigilância das fronteiras de gênero, que atinge todas as pessoas, independente da orientação sexual e identidade de gênero, ainda que em distintos graus e modalidades. Né? A gente usa o termo homofobia, que a gente está falando de uma literatura de 2010. Então, a gente tem que entender que os termos né, eles vão sendo adaptados. Então, vocês estão entendendo que eu estou falando aqui, já começa a falar sobre sexualidade, sobre homofobia, sobre LGBTfobia, mas parece que o tempo inteiro falando de gênero ainda, que é papel de homem, papel de mulher, né? O que a LGBTfobia produz? Pouca coisa. Eu estou falando, o que é o preconceito e a discriminação? Produzem exclusão social, isolamento, violência física e simbólica. Por que violência simbólica? Né? Violência simbólica é um termo do Bourdieu. Gente, a violência simbólica, por mais que a pessoa não perceba, ela não está percebendo que aquilo está ocorrendo. Ela não está percebendo, por exemplo, que na escola dela só lidam, só acho que é hétero é o verdadeiro. Exemplo hétero, casal hétero, gente hétero, só hétero, hétero. A prerrogativa de que a heterossexualidade, né, a gente chama de heterocentrismo, é uma violência simbólica, porque a gente está dizendo que só existe um modo de vida, aquilo está exercendo. Cara, como é que eu viria, pensa, sei lá, adolescente, 13 anos, como é que você vai falar sobre um assunto que é como se ele não existisse? A gente não vê exemplo, não vê imagem, não vê nada. Então, isso está tendo o quê? Isso é um mecanismo repressor, um mecanismo coercitivo, né? De dizer, olha, não, uma forma de... Por isso que eu falei, o que se fala, o que não se fala na escola. Então,
Cara, a gente para pensar, né? Evasão escolar, dificuldades no processo de aprendizagem, desemprego, dificuldade de acesso no mercado de trabalho, pessoas que estão pesquisando aí veem o quanto que, assim, às vezes a população LGBT tem um desempenho, né, em processo de entrevista de contratação extremamente superior, mas quando as chefias, às vezes, sabem da orientação sexual, da identidade de gênero, que não é heterossexual, não é cisgênera, essas pessoas são excluídas do processo seletivo. Já ouvi relatos e relatos de pessoas que pesquisam sobre isso. Sofrimento psíquico, óbvio, né? Eu não posso me relacionar, o meu desejo é legítimo, é um sofrimento constante. Maior prevalência de transtornos depressivos, transtornos ansiosos e de comportamento suicida. Estima-se que, por exemplo, 5 vezes mais, né, a incidência de comportamento suicida, que é a ideação e tentativa, para a população LGBT, 5 vezes mais, 500 vezes mais, né? A gente está falando aí de uma coisa absurda. Então, como isso vai aparecer na escola, isso tem aparecido constantemente na escola. E aí algumas pessoas vão achar que isso não é problema. Pode passar, Priscila. Então, o que produz, né, o sofrimento? A LGBTfobia faz o quê? Provoca a necessidade de que as pessoas escondam a sua identidade. Escondam que são trans, escondam que são lésbicas, que são gays, que são bissexuais. Né? Isso impacta na saúde mental. E se impacta na saúde mental, a gente é uma pessoa só. Impacta na minha aprendizagem, impacta na minha relação, impacta na minha irritabilidade, vai impactar em cadeia. Aí pode passar para baixo. A transfobia decorre da não aceitação, né? Falando especificamente da transfobia, decorre da não aceitação da expressão da identidade dessas pessoas. Manifesta-se na forma de violência física, verbal, moral, simbólica, psicológica. Né? Por que a gente acha que a gente deve autorizar a pessoa? Quem que dá a chancela do nome da outra pessoa, né? Do jeito da outra pessoa? Ah, mas fulaninho não é trans, não. Já ouvi isso por aí. Ou então acha que, por exemplo, ser trans, aquilo que eu falei, né? É um processo, gente. E olha só, se a expectativa de vida é 35 anos, vocês acham que é um processo fácil? É um processo tranquilo para manter, para se organizar na vida? Você vai ter essa série de consequências? Então, é um processo, e não necessariamente porque a pessoa está ali na sua frente, parecendo que é uma pessoa cis, que ela não seja trans. Então, não é um profissional, não. É autodeterminação, falando no campo da psicologia. A própria pessoa, cabe a gente possibilitar e facilitar modos de expressão, aí enquanto educador e educadora. Né? Se a gente está querendo pensar que educação é um processo de transformação de si, do mundo, é imperioso e fundamental que a gente proporcione espaços de expressão, porque sem expressão do que se pensa, expressão, fazendo uma distinção, expressão de si e expressão não significa violência, discurso de ódio, né? Desqualificar o outro, que a gente está falando, tem que ter uma demarcação. Muitas vezes se confunde expressão com eu posso dizer o que eu quero que o bem entenda. E aí é preciso, por exemplo, como eu falei, da própria violência simbólica, da violência psicológica, muito do que se fala livremente cai nessa. Então, pode passar alguns, Priscila. Quer pensar em... acho que algo que é fundamental, assim. Eu vou falar dessas estratégias de cuidado, mas eu não sei se propriamente cabe na escola, né? Considerar a existência de sentimentos e pensamentos LGBTfóbicos que foram incorporados na sua existência social são alimentados. Então, assim, isso seria mais para profissionais psi. Então, assim, no processo de escuta, né? Então, se a nossa sociedade é LGBTfóbica, essas pessoas também cairão nessa lógica, né, de reprodução de si. Pode passar, por gentileza. Então, refletir, pode passar depois, se você puder passar mais para o final, lá para as resoluções. Aí. Eu falei das resoluções, mas, assim, para a gente, das relações específicas do Sistema Conselhos, refletir criticamente sobre a própria LGBTfobia, sobre a própria transfobia, são fundamentais para que a gente consiga avançar nisso, né? Não é simplesmente uma condenação e dizer sobre o outro, mas questionar si. Então, assim, no sistema, né, da psicologia, existem 4 resoluções que falam sobre esse assunto. Essa resolução de 001/99 veda terapias de conversão sexual, chamam por aí de cura gay,
E as evidências mostram que tais processos supostamente terapêuticos consistem em práticas de tortura. E alguns artigos da própria resolução. Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que propõem o tratamento e cura das homossexualidades, porque não existe. Não existe você tratar e curar o que não é doença. Então, o que você vai estar promovendo ali? Sofrimento. Os psicólogos não se pronunciarão nem participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica. Aí pode passar, professor. Aí tem, ela é pequena essa resolução, mas só trazendo assim. Outra resolução 001 de 2018, em relação às identidades, né, a população trans, a patologização das identidades trans, e ela está baseada em 3 pilares. Transexualidade e travestilidade não são patologias. O que precisa ser enfrentado é a transfobia, e as identidades de gênero não são autodeclaratórias. Uma pessoa, para ser considerada trans, é ela que tem que considerar. Não tem que passar mais para um profissional da psicologia ou para um profissional da medicina. Isso não existe mais. Com a mudança dos idiomas, dentro das classificações internacionais, dentro das resoluções do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal de Psicologia, gente, não existe mais ter que passar para um profissional psi para ter isso, assim, para se dizer se uma pessoa é trans, né? Ninguém passa para um profissional de psi para dizer que é cis. Eu não preciso passar, eu não preciso ir para uma psicóloga para ela me ajudar a entender se eu sou uma mulher cis. Então, não são doenças, não são patologias, e não é permitido, é vedado qualquer prática psicológica voltada à cura de tais condições. Se questiona aí, já indo bem finalzinho, muitas vezes, mas as pessoas que mudam de ideia. O sofrimento em decorrência de ser, né, de se reconhecer, de se assumir, de não cis, muitas vezes é preciso um suporte, uma rede, um cuidado para possibilitar que a pessoa sustente isso. E a psicologia, ela tem condições, né, técnicas profissionais para ajudar com que essa pessoa se organize para enfrentar. Como é que ela se organiza para enfrentar um grande sofrimento, né, para enfrentar algo que, por conta da transfobia, produz um grande sofrimento, mas o sofrimento maior ainda, não tem nem comparação, é a pessoa ter que se submeter a algo na qual ela não é, né? A pessoa não poder se assumir, não poder se organizar. Então, cabe à psicologia possibilitar condições, né, ajudar as pessoas que possibilitem condições de que elas possam se organizar e se assumir conforme são, obviamente que sempre com cuidado, e o combate à transfobia. A utilização do saber da psicologia. Pode passar para o outro, pessoal. A 008 de 2020, que fala sobre violência de gênero, e, né, da nossa responsabilidade para atuar contra, né, incidir sobre a violência de gênero, que inclusive a violência de gênero fala de pessoas cis e pessoas trans também, mulheres e pessoas não binárias, né, mulheres no caso cis, mulheres trans. E sempre é importante considerar na violência de gênero a orientação sexual. E aí, assim, como que articular a rede de apoio, enfrentamento à violência? Pode passar a outra. Eu acho que eu até que passei um pouco do outro slide. Tem a resolução 008, essa daí, de 2022, foi publicada esse ano, que estabelece regras para atuação em relação às bissexualidades e demais orientações não monossexuais. Então, muitas vezes se considera até critério patológico, diagnóstico, achar que a bissexualidade é sinônimo de instabilidade, é sinônimo de determinadas categorias patológicas. E aí essa resolução foi publicada esse ano, né? Vai também considerar a autodeterminação e a bifobia como um problema, né? Então, reconhecer interseções entre território, raça, etnia, classe, geração, deficiências, identidades, expressões de gênero como marcadores sociais da diferença, reconhecer as bissexualidades e demais orientações não monossexuais como legítimas, não vinculando, não é porque a pessoa então, peraí, então você está se descobrindo homossexual? Ou então, na verdade, você não está achando que você talvez seja hétero e não está descobrindo? É muito comum, né, ter essa lógica desse pensamento, assim. Não monossexual, por quê? Né? Heterossexual e homossexual seria o quê?
o desejo por um gênero, né? Um gênero especificamente, exclusivamente masculino ou feminino. Então, as bissexualidades são atrações por todos os gêneros, né? Não necessariamente por dois, mas por vários gêneros. Então, e é nossa responsabilidade atuar e incidir contra a bifobia, contra a bifobia, contra a transfobia, contra a homofobia, né, e contra o racismo também, enfim, compreendendo que essas são dinâmicas que perpassam a nossa vida, a nossa relação, e que muitas vezes foram ignoradas. Gente, é isso. Agradeço, tem meu contato aí, tem o último slide que eu te passei, um outro assim, ficou um a mais, mas acaba aí. Agradeço, peço desculpas por talvez ter falado muito, mas esse é um assunto vasto e complexo. Obrigada, Marina. Eu queria aproveitar, gente, esses 9 minutinhos, se alguém quer trazer alguma coisa, alguma experiência que já teve no espaço escolar, que queria comentar, fazer alguma pergunta, aproveitem. Ei, gente, bom dia. Bom dia, Marina também. Eu particularmente, acho que amo, né, discutir gênero, estar nesses espaços. A gente teve esse ano um momento aqui no Conselho Federal de Psicologia, né, com você, justamente sobre esse debate, mas sempre é muito rico, a gente sempre aprende mais coisa, né? Assim. Então, agradecer mesmo a sua presença, a sua participação na formação aqui com a gente. E aí fiquei pensando muito também sobre a importância desse espaço, né, para os profissionais da educação. Então, acho que a gente, né, estando na escola, mas também em todas as áreas, tem a tarefa, assim, a função de acolher as angústias, né, as dores, os sofrimentos dos sujeitos, mas mais do que isso, né, acho que a gente também tem uma função primordial de trabalhar no enfrentamento às violências de gênero, à violência racial, de classe. Então, acho que você falou isso também, os nossos próprios conselhos vêm reafirmando que o machismo, o racismo, né, são violências. Então, o quanto esses processos vão desumanizando mesmo os sujeitos, né, nas várias formas, na violência que é simbólica, que é psicológica, né, mas também que aparece fisicamente, sexual. Então, acho que, enquanto profissionais da educação, mas também nas várias áreas, a gente tem essa função de acolher o sofrimento, de acolher a angústia, né, de acolher o outro, de pensar a escola enquanto esse espaço promotor, né, da escuta e do acolhimento, mas também enquanto espaço de enfrentamento às violências. Né? Acho que isso é fundamental para a gente buscar uma mudança qualitativa mesmo nos espaços que a gente está, na sociedade como um todo. Né? Você falou também da importância da fala para as mulheres, mas também para a população LGBT, para os negros e negras, né? Então, tem uma afirmação, acho que da Audre Lorde, que ela fala que a gente tem medo, né, de que as nossas palavras não sejam ouvidas, né, não sejam bem-vindas, não sejam ouvidas, mas mesmo em silêncio a gente continua com medo. Então, vamos falar mesmo assim, né? Acho que a gente, historicamente, fomos silenciadas, né? Nos foi negado esse espaço da fala, os espaços de poder, inclusive esse espaço educacional também. Os vídeos que Priscila trouxe falava também disso, né? Do quanto a gente foi alijado aí desse espaço educacional durante um tempo, e ainda é uma luta para não só acessar a educação, acessar esse direito, né, à educação, mas a permanência à escola, à universidade, a importância das políticas de cotas nesse processo, das políticas afirmativas. Então, acho que Renatinha também comentou da presença e da participação essa semana aí da Sueli Carneiro aqui no Espírito Santo, o quanto os movimentos sociais, o movimento negro, o movimento feminista tem feito uma caminhada importante, né, e nos ensinado muito nesse processo de que os sujeitos aprendem, né, aprendem nos movimentos, ensinam também, e a gente tem ensinado também, né, a educação
e as instituições, assim, esse processo do respeito à diversidade, do respeito ao outro também, nas suas mais diversas expressões, né, nas suas singularidades, para a gente não afirmar que a diversidade é doença, que é patologia, né, que é desvio. Acho que esse é um caminho interessante, importante também do nosso trabalho, né, enquanto profissionais de educação. Beijo em vocês. Gente, mais alguém? Acho que a gente poderia, né, quem conseguir aí ligar a câmera para a gente poder fazer um print. Eu vou fazer aqui, mas o Everton, que é bom de print, faz aí também, depois vocês me mandam. E aí eu vou fazer de todas as telas, né? Peraí que eu tenho que fazer aí colando em algum lugar, né, gente? Isso meio... Ah, tá, boa ideia. Agora abri aqui, peraí. Aí eu tô passando a tela achando que eu apareço em todas e continuei rindo. Aqui, ô Priscila, Peraí. a Fala, tela Gabi. do Everton tá travada. Você quer que tire aqui ou Ah, vocês tá. ficam daí? Não, eu consegui tirar Então tá, das telas que estavam abertas as beleza. câmeras. De todo jeito, eu vou tirar das próprias. Gente, última chamada. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Estou vendo vários agradecimentos, né, aqui no grupo. Eu acho que esse assunto, né, a gente precisa continuar falando, para criar sentido. Acho que também na nossa prática lá na escola, como eu falei no início, a gente não vai desconstruir todas as questões de uma vez só, mas essas provocações são necessárias, por mais que elas não sejam compreendidas imediatamente, mas eu acho que isso fica ressoando no cotidiano, né, na mente ali dos profissionais da escola. Então, que a gente continue fazendo essas provocações, acho que a gente sai desse momento também provocadas, né, toda vez que a gente dialoga com a Marina, assim, a gente sente uma provocação de entender melhor, de pensar, de ampliar, de rever as nossas posturas, e eu acho que é assim que a gente vai caminhando mesmo. Acho que fato é que hoje a gente tem uma sociedade extremamente adoecida, porque esses preconceitos, essas formas de estigmatização, de exclusão, dessa idealização de um padrão, de um jeito certo de ser, foi nos adoecendo. Então, não é por acaso que a gente encontra né, um índice alto de suicídio entre os homens, por exemplo, um índice alto de tentativa de suicídio entre as mulheres, e todos esses contextos, assim, eles não são por acaso, eles estão associados a diversos fatores, inclusive as questões de gênero, talvez principalmente, quem sabe, as questões de gênero e as questões da diversidade sexual e do quanto a gente sofre violências a partir disso. Então, falar disso não é uma novidade, falar disso não é difícil, falar disso é extremamente necessário. Por mais que a gente não compreenda, assimile tudo de uma vez, afinal, são anos inseridos numa lógica, né, binária, heteronormativa, patriarcal. Então, é super comum que a gente estranhe, né, algumas questões. Mas esse movimento precisa ser feito porque o que está posto não é o que é certo, o que é normal, porque se fosse, não ia causar tanto sofrimento psíquico como a gente vê aí, tantas mortes mesmo, né? Se fosse, a gente não precisaria ter uma lei de feminicídio no país. Então, acho que fica essa provocação. E, Marina, muito obrigada por ter aceitado o convite. Seguimos juntas, eu sei disso. E fica à vontade aí para fazer seu convite. Eu queria mostrar o plano, depois eu vou dar algumas versões impressas para a Priscila. Aqui tem demandas, plano estadual, que eu falei, que ele está em vigência até 2026, e existem as demandas para a educação, né? O que a população LGBT colocou de demanda para a educação. E também no dia 22, vai sair ainda, a gente vai divulgar ainda, mas no dia 22 desse mês,
Vai ter uma reunião aberta no Conselho Regional de Psicologia e a gente vai discutir justamente masculinidades, né? Masculinidades na psicologia, né? Qual a relação? Então, obviamente, o Conselho ele é aberto para toda qualquer pessoa, né? Não precisa ser psicólogo, estudante de psicologia, mas seja alguém que queira participar. E quem quiser, né, é isso, tem a Comissão de Diversidade Sexual e Gênero do CRP, e seria ótimo, assim, que as pessoas que se interessem sobre o assunto, que vejam, que participem de alguma forma, há distintas formas de participação, mas sabendo que existe esse espaço aqui no Conselho Regional de Psicologia. É isso. Obrigada, Marina. Gente, acho que a gente encerra, então, por aqui. Queria dizer, se alguém tiver com dificuldade na plataforma da formação, a coordenadora é a Fátima, do Cefop. O telefone de lá é 36367825. Miss vai colocar aí no chat para mim, fazendo favor. E a gente segue aqui também à disposição de vocês. Um grande abraço. Obrigada, Marina.